O pastor Hugo vai trabalhar o tema de hoje, capítulo 27. E queria pedir ao pastor Walter orar, fazer uma oração para a gente começar. Deus abençoe essa manhã. Bom dia. Bom dia, pastor. Mas você está assim muito jovial, viu? Você deve ter dormido muito bem, né? Dormi um bocadinho. Amém. Eu estava dormindo muito bem, quando tive que acordar, viu? Ok, vamos orar então. Amém. Oh, Pai, graças te damos, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo ânimo que o Senhor nos concede nesses dias, ó Deus, de perplexidade, quantas perguntas no nosso coração com respeito ao futuro. Ó Deus, nós queremos te agradecer por estes irmãos, Pai, que estão após no momento da nossa escola. Ó Deus, a minha oração, Pai, é para que o Senhor desperte a igreja, Pai, e que parece, Deus, que alguns ainda não saíram daquela rotina, Deus, de não valorizar esse momento da escola, Pai. Abençoa o teu povo, desperta o teu povo para a necessidade de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de te invocar enquanto o Senhor está disponível. Pai, abençoa essa escola, abençoa os irmãos que estão, Pai, envolvidos com ela. Abençoa o pastor Rhodes, a família dele, a pastora Karine, os meninos, pastor Tiago e Meline, o Júlio, pastor Hugo, o Dante, a Simone, o John, ó Deus, e os demais que estão, Deus, apostos. Abençoa para que seja um momento muito bom, muito divertido e muito didático, Pai. Eu agradeço a Ti pelo privilégio de estar aqui no meu lugar, ansiosamente esperando por esse momento. Muito obrigado, Deus. Te agradeço pela vida da minha esposa. Te agradeço pela igreja, pelo Teu povo, Senhor. Que o Senhor visite cada um deles nesse momento, Senhor, falando ao seu coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Hugo, fica à vontade, meu irmão. Estamos a ouvi-lo. Vocês me escutam? Eu escuto. Com clareza? Clareza. Amém. Em alto e bom som. Meus irmãos, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro Atos. Está quase acabando. Esse é o último capítulo. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 27, para a gente começar a leitura e a explanação. Amém? O seu som está entrecortado, viu? Para vocês encontrarem enquanto vê os Está vendo microfonia aí, viu, filho? Está vendo microfonia e está bem entrecortado o seu som, o seu áudio. Eu interrompi o vídeo para ver se melhora a conexão. Tá melhor? Melhorou. O áudio Melhorou, pastor. Melhorou bastante o áudio. Melhorou. Certo. Então, acho que eu vou ter que deixar assim, sem vocês verem meu rosto. Né? Mas tudo bem. Pelo menos estamos ouvindo bem. Né, Johnny? Que bom. Isso. Beleza. Então, gente, vamos lá. Acredito que essa altura aí vocês já encontraram, né? O capítulo. Vamos começar a leitura. Só lembrando, né? Cenas dos capítulos anteriores, né? O que aconteceu é que Paulo estava diante de Festo e diante do rei Agripa, né? Esclarecendo acerca das motivações da sua prisão. Vou ler só o último versículo aqui, né, do capítulo 26, que diz: E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se esse homem, se não houvera apelado a César. Então, eles não viram motivo, né, de prender
Paulo, nem de matar, muito menos de prender. Mas Paulo já havia apelado para César. Isso fazia parte dos propósitos de Deus. Ele já tinha esclarecido que Paulo falaria diante de grandes, né? E começa agora, gente, o que alguns chamam de a quarta viagem missionária de Paulo. Porque é exatamente o que Paulo faz nessa missão. Ele age como missionário o tempo todo. O tempo todo ele está encontrando oportunidades para falar do evangelho para aquelas pessoas que o servem e dar testemunho da fé. Então, eu acho interessante essa visão de dizer que essa é a quarta viagem missionária de Paulo, mesmo que ele não esteja sendo levado cativo para Roma, essa é uma viagem missionária, a última, né? Então, vamos lá. Capítulo 27, versículo 1. Está escrito na minha tradução assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. Coorte, se eu não me engano, viu, gente? Era um ajuntamento de 300 soldados. Não era tipo só uma centúria, né, 100 soldados. Eram mais de 100, mas eram comandados por um centurião. E cada coorte tinha um nome. Vocês se lembram, mas já apareceu uma outra aqui no livro de Atos, né? A coorte italiana, né? Essa é a coorte Augusta, comandada por um centurião Júlio. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Gente, esse Aristarco é aquele mesmo Aristarco dos capítulos 19, 20 e 21. Um dos 7 companheiros de Paulo na Ásia Menor, né? Aristarco da Macedônia. O cara permaneceu, né? É o que dá a entender que ele veio com Paulo para Jerusalém e mesmo depois de Paulo preso, ele permaneceu ali, provavelmente dando alguma assistência, né? E junto com os irmãos daquela região. E chegamos no dia seguinte a Sidom. Prestem atenção. E chegamos, ou seja, o autor, Lucas, está presente nesse momento. E desde o capítulo 21, que Lucas não se refere junto ao grupo. Ou seja, ele não está, por algum motivo ele não estava, né, participando daquele momento. Talvez até estivesse próximo, mas ele não se referia a si mesmo. Mas agora ele está junto. Ele vai com Paulo, né? Não vai como prisioneiro, mas ele acompanha Paulo nesse momento. Né? Então é muito importante frisar que Lucas estava junto nesse momento aqui. E chegamos no dia seguinte a Sidom, né? E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Em momento nenhum, gente, se menciona no livro de Atos que Paulo tinha algum amigo em Sidom. Mas se vocês lembrarem lá do capítulo 21, Paulo tinha amigos em Tiro. Não sei se vocês lembram, né, que eles foram junto com as suas esposas se despedir de Paulo. Então, provavelmente, Júlio, né, dá uma licença para que Paulo vá até Tiro, né, que é uma cidade próxima, provavelmente escoltado, né, por alguns soldados. Mas o que dá a entender é que, como ele não tinha amigos em Sidom, provavelmente era Tiro, que é uma cidade bem próxima. Então, esses amigos de Paulo, lá no capítulo 21, provavelmente são esses mesmos que estão aqui nesse texto. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Em relação a Sidom, Chipre fica aqui a noroeste, né? Aqui ele fala assim, abaixo de Chipre, dá a entender o sul do Chipre, mas na verdade ele contorna Chipre pelo norte, passando, né, entre a Ásia Menor e o Chipre. E vai costeando por ali. Ao norte fica aqui a região da Panfilha e tal. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, é exatamente o que eu falei. Porque quando fala abaixo, a gente tem uma tendência a achar que o sul fica de baixo, né? Mas isso é linguagem marítima, não tem nada a ver com o norte e com o sul. Então ele passa, né, entre o Chipre e a Cilícia, que é onde tem a cidade de Tarso, de onde Paulo vem, a Panfilha, chegando a Mirra, na Lícia. Mirra, não da cidade, né?
E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Vamos esclarecer uma coisa aqui, né? Não era um navio de prisioneiros, esses navios que eram utilizados para transportar os prisioneiros. Roma não tinha um navio para transportar prisioneiros. Né? O centurião chegava e usava um navio mercante, normal. Né? Então, eles pegaram um navio, Sidom, até Mira, e de Mira eles embarcam nesse navio de Alexandria, que era no Egito. Então, partindo em direção à Itália. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, gente, eles andaram quase nada, né? Não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Existe um mapa muito legal, disponível na internet. Existem alguns mapas, mas tem um mapa muito legal, que é um mapa assim, ele é só o mar azul, a terra marrom, e tem um monte de ilustração. Se o pastor Rhodes puder encontrar esse mapa para a gente e colocar aí, vai ajudar bastante. Principalmente, vocês não estão me vendo mesmo, né? Então não faz diferença ficar aparecendo aqui essa tela. Interessante se o pastor Rhodes pudesse colocar esse mapa. Se colocasse viagem de Paulo a Roma no Google, é fácil de achar esse mapa. Eu não sei se o pastor Rhodes está aí, né? Então vamos continuar, gente. Vou deixar aí que vocês, se puderem, procurem esse mapa, né, no Google. E vamos continuar aqui. Então, gente, eles estão costeando a ilha de Creta. Né? E eles passam por Salmona, depois perto de uma cidade chamada Lazéia, num lugar chamado Bons Portos. E versículo 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Gente, esse trecho aqui, para mim, é um pouco obscuro. Por quê, pessoal? Aqui é o seguinte, ó, passado muito tempo, e sendo, pois também o jejum já tinha passado. Esse jejum aqui, gente, alguns estudiosos dizem que tem a ver com o dia da expiação. Eu não acredito que tenha a ver com o dia da expiação, porque Paulo associa, pessoal, a navegação perigosa a ter passado o jejum, a não ser que ele esteja falando com relação à data, né? Ou seja, ele está falando que se aproxima o inverno. Se for por isso, faz sentido. Mas não a relação entre o jejum especificamente e a navegação piorar. Provavelmente ele está se referindo à questão de data. Ou seja, passou o período da expiação, vai começar o inverno. Não é esse mapa, não. O outro é mais específico, mostra mais lugares. Mas esse aí já ajuda. Né? Esse aí já ajuda. Então, gente, pode ver aqui, ó, Creta no meio, né, Bons Portos. As outras cidades ficam mais a leste. Né? Vamos continuar. E dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Gente, isso é tão interessante, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Quando você quer saber sobre algum tema específico, você, logicamente, vai procurar alguém que tem experiência no assunto. Isso é lógico. E no navio, quem tem mais experiência do que o capitão e o contramestre? Então, para um homem que não tinha experiência com Deus, como era o centurião Júlio, era muito mais lógico dar ouvidos ao contramestre e ao capitão, e não a Paulo. Mas fica uma lição para a gente.
quando Deus dá uma palavra para um homem de Deus, ela tem muito mais relevância do que podem dizer especialistas. E na época que a gente vive agora... Eita, obrigado, meu amor. Simone veio trazer uma minha para mim. Obrigado, meu amor. Então, na época que a gente vive agora, né, que na época tem especialista para cada assunto, né, isso fica uma lição para a gente. Se Deus falar através de um homem de Deus, é bom que a gente dê atenção. Embora do ponto de vista natural, sempre é melhor ouvir um especialista. Então fica a lição aí, porque vê só o que acontece aqui. O centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, vamos lembrar, né? O inverno são 3 meses, eles passariam 3 meses no lugar. Ele olhou, viu que aquele lugar não tinha estrutura para receber tanta gente. Era um navio com muita gente, muita carga. Então ele decidiu procurar um lugar mais cômodo. Os mais de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. Então, esse mapa é muito melhor, gente. Esse mapa é muito melhor, porque ele vai explicando cada lugarzinho pequenininho. Ele não é um mapa geral, ele vai mostrando realmente os lugares. Então, se você olhar bem aqui no meio do mapa, onde está Creta, Fenícia, gente, é na mesma ilha. Fenícia não era muito longe, né? E o que eles iam fazer? Iam fazer tipo uma cabotagem, né? Tipo uma baldeação, pegando e costeando Creta e indo para Fenícia. Como eu estou dizendo, do ponto de vista natural, era mais lógico, entendeu? Mesmo o inverno chegando, não era uma navegação longa que eles fariam. E Fenícia provavelmente tinha muito mais recurso para dar mais comodidade para aqueles homens ali, né? E eles decidiram arriscar. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Mais uma vez, olha que interessante, gente. Os especialistas falavam que era melhor tomar essa decisão. A natureza oferecia indícios de que era realmente essa a decisão correta. Então, eles cientes de que tudo ia dar certo. Independente do que Deus poderia ter falado através de Paulo, né? Tudo, do ponto de vista natural e do ponto de vista da opinião dos especialistas, ia dar certo. Então, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Essa palavra eu não consegui tradução dela, mas é uma palavra que junta uma palavra grega e uma palavra romana. E especifica um vento nordeste. Né? O que significa exatamente, não sei. Não faz muita diferença. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, pessoal, isso aqui é só uma curiosidade. Hoje em dia, é possível tecnologias mais recentes de velas triangulares que permitem se navegar contra o vento. E alguns consideram até melhor navegar contra o vento. Mas naquela época, as velas eram retangulares, né? As velas daquela região, dos navios daquela região, navios fenícios, egípcios, eram retangulares. Popa. Popa, o que é pastor? Vamos lá, vamos esclarecer. Tem umas linguagens que ele usa aqui, que é a linguagem de navio, né? Que a gente não é obrigado a saber, mas vamos lá. A popa é a parte de trás do navio. A proa é a frente. Pronto. Isso é suficiente para você entender o que ele vai falar mais adiante. Popa é a parte de trás do navio. Proa é a parte da frente. Né? E não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E por que eles fizeram isso? Para acabar não ir parando muito longe, sendo levados pelo vento. E também para não ter o risco do navio virar. Quando o vento está muito forte, né? Para o navio não ser impelido pelo vento, para o navio não ser impelido pelo vento e não ter o risco de virar.
Vamos continuar. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. Vamos lá explicar mais uma vez. O que é batel, pastor? Batel, gente, é aquele barquinho. Sabe aquele barquinho, aquele bote que tem no navio? Você deve ter visto em algum filme. Aqueles botes que o pessoal desce, né? Naquela época, o batel ficava geralmente puxado a reboque. Então, para não perder o barquinho, né? Provavelmente estava se chocando contra o casco do navio. Apenas podemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Então, outra coisa para explicar. Porque o navio, eles passavam a corda, gente, por baixo, tentavam passar a corda por baixo do navio para poder amarrar o navio e melhorar a estrutura para impedir que o navio se arrebente nas ondas. Né? Então, isso que é cingir o navio. A vela, o que é mais? Justamente o que eu falei antes, é recolher a vela, para não ter o risco do navio virar, né? O navio tombar. Ou até mesmo o mastro quebrar. E foram à toa, né? Se deixando, né? Só boiar a deriva, né? Só boiando. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Aliviar o navio quer dizer que eles se desfizeram das cargas, né? Deixaram o navio mais leve. Vamos continuar aqui. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles precisavam tanto de deixar o navio mais leve, que eles começaram a se desfazer da própria estrutura do navio. Então, eles provavelmente tiraram o mastro principal, jogaram, e tudo que não era fundamental para a flutuação, tiraram e jogaram no mar. Vamos continuar aqui. Havendo já, perdão, gente, versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, lembrando que a navegação naquela época era feita justamente pelas estrelas. Se não dava para ver devido ao clima, eles não faziam a menor ideia de onde eles estavam. Então, eles estavam completamente perdidos. Caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Havendo já muito que se não comia. Então, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. É aquele velho que eu avisei. Eu avisei a vocês não deviam ter feito isso. Mas, né, assim, este incômodo e esta perdição, tem tradução que traduz como dano e perda. Esse dano e essa perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, tenham coragem, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Eu tenho algumas considerações sobre esse trecho aqui, gente. Olha que coisa curiosa. Então, Paulo vai lá, né? Gente, os homens não estavam comendo. Algumas pessoas acreditam que eles não seu Deus por causa daquela tempestade. Mas, para quem tem um pouco de noção com relação a essas questões náuticas e tal, geralmente, quando está uma tempestade dessa, os homens enjoam muito. Né? E além de ser muito difícil comer com o navio chacoalhando, né, de um lado para o outro. Então, provavelmente, comer e com risco de terem as provisões molhadas. Né? Provavelmente, se eles tinham alguma provisão ainda, na verdade eles tinham, mais adiante vai falar, estava no navio, lá no porão, fechadinha, né?
lacradinha para não entrar água. Então, provavelmente, porque eles tinham de provisão estava molhado, eles deviam estar enjoados, né? Além da dificuldade. Então, provavelmente esse jejum aqui não tinha relação com aspectos religiosos. Aí Paulo falou uma coisa interessante, ele disse, olha, gente, vocês não se preocupem não, porque ninguém vai morrer. Não vai perder ninguém. Um anjo do Deus a quem eu sirvo, né, e a quem eu pertenço, me disse, olha só que coisa legal. Né? Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E eu fui procurar na Bíblia, te deu. E é uma expressão muito interessante, gente. Porque esse te deu aqui fala de alguém que você rogou em oração. Tipo, pessoas, você pediu a Deus alguém. Então ele te deu essa pessoa. Gente, isso é muito legal. Né? Paulo rogou a Deus por aqueles homens e Deus deu aqueles homens a Paulo, no sentido de, olha, eu vou fazer com esses homens aquilo que você pediu. Isso é sensacional, porque fala muito com relação a gente mesmo. Para nós, existem pessoas que nos são preciosas e a quem nós pedimos a Deus por elas, em favor delas. E esse texto mostra que Deus escuta esses homens. A maioria deles não eram tementes a Deus. Não tinha relação com serem tementes a Deus, mas com a relação de Deus com Paulo. Né? Não era, quantos naufrágios já não tiveram, né? E os homens morreram, se perderam. Mas aqui diz que porque Deus preservou a vida desses homens. Né? Então, gente, isso fala com relação às pessoas que nós amamos, que nós intercedemos por elas, para que Deus, né, traga esclarecimento. A gente deve continuar fazendo isso, porque Deus pode nos dar essas pessoas. Né? Mesmo que elas não, no momento, temam a Deus, mas elas virão a temer, como aconteceu com esses homens do navio. Né? Deus deu a Paulo essas pessoas. Eu perdi aqui a marcação, eu não me lembro exatamente o termo grego, mas é isso que ele quer dizer. É dado em resposta à oração. Esse é um significado. Então, gente, você tem pessoa querida aí, né, que você intercede, continue intercedendo. Peça para que Deus faça como fez com esses homens aqui. Dê a você. Né? Preserve essas pessoas por amor de você, assim como Deus fez com Salomão. Né? Salomão foi preservado por amor a Davi. E várias vezes na Bíblia você vai ver escrito assim, por Davi, meu servo, eu fiz tal coisa. Séculos depois dele ter morrido, Deus ainda dava coisas a Davi. Coisas e pessoas, né? A Davi. Então, gente, isso aqui pode passar batido. Mas é muito importante. Muito, muito importante. Deus pode nos dar pessoas pelas quais nós intercedemos. Amém? Vamos continuar. Então, Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, 14 dias, gente, 14 dias à deriva, sendo impelidos de uma e outra banda no Mar Adriático. Mar Adriático, gente, é a porção assim do mar chamado Mar Adriático, mas naquela época, quando se falava Adriático, era toda a porção oeste do Mediterrâneo, de Creta para oeste, aqui era o Mar Adriático. Então, sendo impelido de uma e outra banda no Mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Como é que eles suspeitaram? Estava tudo escuro e tal. Provavelmente pelo barulho do mar. Homens experientes, homens do mar experientes, reconheciam o barulho do mar próximo à costa. Então, temendo em alguns rochedos, praticamente todas as ilhas do Mediterrâneo são ilhas rochosas, né? Ilhas de origem. Então, temendo de darem alguns rochedos, saíram da popa. Lembram que é popa, né? Popa é a parte de trás do navio.
âncoras, desejando que viesse o dia. Então, o que eles fizeram? Vamos jogar a âncora aqui para o navio estacionar. Porque a gente está percebendo que o navio está se aproximando da Terra, mesmo sem ver a Terra, eles sabiam que está se aproximando. E para não acontecer de no meio da noite eles se chocarem contra as rochas, é melhor jogar as âncoras. Então eles jogaram 4 âncoras. Né? O que acontece quando o navio está com a âncora é que ele fica só circulando ali, o centro vira âncora, né? Eles ficam circulando ao redor daquele centro ali. Quando se joga 4 âncoras, você diminui esse efeito e faz com que o navio fique um pouco mais estável, né? Mas olha o que acontece, gente. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel no mar, aquele navio, aquele barquinho que eu falei, como que querendo lançar âncoras pela proa. Eles estavam fingindo que iam jogar âncoras pela frente do navio. Mas, na verdade, eles iam jogar o barquinho e fugir. A ação do navio fugir. Disse Paulo percebeu, gente, o que eles estavam fazendo. Paulo era um cara que muito viajado, ele sabia o que estava acontecendo, né? E ele percebeu aquilo, e ele disse ao centurião e aos soldados: que este ficarem, não poderei salvar-vos. E enquanto o dia vinha, versículo 32, então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava que todos comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 4º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, provavelmente para aqueles motivos que eu já mencionei anteriormente, exorto-vos é que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Vocês perceberam que Paulo assume um protagonismo aqui nessa viagem? Porque depois que o capitão e o contramestre perdem completamente o controle do navio, né, eles ficam completamente sem direção, sem liderança. E Paulo assume esse papel. Segunda vez que Paulo assume esse papel. E os homens estão lá desanimados, ele diz: não, vamos comer. Pega aquela carga de trigo no porão que está selada, abre ela, vamos comer, porque a gente precisa de saúde. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. E eles vão, né? E acontece um outro momento interessantíssimo. Versículo 35, que havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Gente, fantástico isso aqui. Porque ele estava praticamente transformando o navio numa igreja, numa ceia. Né? Ele coloca todo mundo para comer o pão, e ele parte o pão. E a maneira como o Lucas coloca aqui, o partir do pão, né? Provavelmente Paulo, durante essa viagem, já tinha mencionado sobre o sacrifício de Jesus, né? Correria para nossas vidas. E ele parte o pão, com certeza fazendo um gatilho mnemônico daqueles homens, né? Pão à vista daqueles homens, eles comem. E éramos ao todo no navio, e tendo todo, puseram-se também a comer. Ele levanta o moral da tripulação, dos passageiros, eles comem. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. A gente já está perto da terra, tem a fazer, deixar o navio mais leve, porque ele mais leve, ele afunda menos e tem um risco menor de se chocar em uma pedra e encalhar antes de chegar à praia. Então vamos aliviar o navio. Jogou a carga, restava ainda de carga, né? Para fora. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar.
largando também as amarras do leme. O leme, naquela época, eram duas pás, uma de cada lado. Era o leme. O leme eles jogam elas, né? Perdão, é isso mesmo, jogam elas e, alçando a vela maior, provavelmente uma vela de proa, a principal eles já tinham se desfeito dela, armam uma vela de proa, dirigiram a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares. O que significa 2 mares? É mais ou menos o seguinte, gente. Quando tem duas correntes marítimas que se cruzam, vai acumulando terra aí no lugar onde elas se encontram e faz um banco de areia. Entendeu? Então, quando ele fala 2 mares, é que no meio tinha um banco de areia e tinha água de um lado, água do outro, e eles encalham nesse banco de areia. 2 mares. Encalharam ali o navio e fixa a proa, né, a frente do navio se choca, né, ficou presa na areia, ficou imóvel. Mas a polpa abria-se com a força das ondas, né, as ondas se chocando contra a parte de trás do navio, o navio ia se despedaçando. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e estassem em terra. Era a disciplina romana. Se você não tem como transportar o prisioneiro, mate o prisioneiro. Você não pode fugir. Essa era a disciplina. Mas se eles fizessem isso, Paulo ia morrer. Então é a segunda vez que a presença de Paulo no grupo salva, né, as pessoas. Né? A primeira vez, porque Deus ia preservar Paulo e ele intercedeu pelas pessoas, e agora os prisioneiros foram salvos para que Paulo fosse salvo. Então é a segunda vez que isso acontece num capítulo só. Mas um Senhor querendo salvar a Paulo, já li isso, né? E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Né? Graças a Deus aí. Então, gente, se encerra o capítulo 27. Né? Só tem mais um capítulo agora para a gente encerrar o livro de Atos. Esse capítulo aqui, gente, praticamente é um filme de ação. Né? Não tem muitos detalhes teológicos e tal. É mais a descrição desse naufrágio, né? Que é o terceiro de Paulo. E Paulo menciona, né, aos Coríntios que ele tinha passado por três naufrágios. E tem o capítulo 28. Aí, no caso, gente, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente esse capítulo para a próxima semana, ou a gente só e acaba o livro de Atos. Pastor Tiago, o que é que o senhor acha? Pode ser, velho. Pode ser. Viu? E os outros irmãos? Marcelo? Beleza. Por mim, tranquilo. Pronto. Mamécia, tudo certo? Se continuar? Beleza? Weslinho, continuo? Vamos Pastor, continuar. Gente, esse é o último capítulo. Esse é o pastor, último capítulo. Oi? eu, antes de você entrar no 28, fazer só um comentáriozinho para não ficar longe. Tá me Fique à ouvindo? vontade. Tô. Então, pessoal, massa. Então, pessoal, muito boa essa capítulo 20. De detalhes
É uma aventura. E do vento, as manobras que os marinheiros fazem para evitar que o navio afunde no meio do mar, coisas desse tipo, né? Então, todos esses detalhes, eles enriquecem a fortalecer a credibilidade do texto, né? A gente sabe que o texto é confiável, né? Por isso que Lucas é um escritor de altíssimo nível, né? E outra coisa interessante, pessoal, o pastor Hugo trouxe o momento em que Paulo, em outras palavras, né, ele parte o pão e tudo. Esse momento é maravilhoso, né? Acho que é o ponto alto do capítulo. Só uma coisa relacionada a isso, né? Jonas estava em desobediência a Deus, pegou um navio para fugir da face do Senhor, né? E Paulo está indo para Roma, onde ele vai dar testemunho na capital do império, né? E até mesmo para o imperador, para as autoridades mais altas do império. E Jonas acaba atraindo maldição para o navio, e para que as pessoas não pereçam, ele é lançado no mar. Ele estava em desobediência, ele precisa ser lançado no mar para livrar o navio da maldição. E Paulo, o contrário, Paulo está em obediência a Deus, e para que as pessoas não morram, elas têm que estar com Paulo. Entendem? Então, isso é fantástico, amados. E a gente também pode relacionar esse momento em que Paulo, pela sua obediência, pelo seu clamor, e o pastor Hugo já falou disso, né? A gente pode relacionar Paulo com a igreja, né? E o navio em que Paulo está em obediência a Deus é o lugar seguro, e esse igreja disso, né? Estão ouvindo? Porque apareceu aqui que a conexão está instável. Estão ouvindo? Sim? Dá para ouvir. Beleza. Então, pessoal, era só Sim. isso que eu queria comentar, né? Nesse capítulo. Dá para ouvir, né? Beleza. Então, pessoal, era isso. Eu vou passar agora para tá muito bom, pastor. Segue em frente aí. Valeu. Procurando um termo aqui que eu falo. Eu achei aqui o termo. Charizomai. Aí das traduções, né, sobre pessoas, entregar em resposta a exigências ou em resposta a orações, né? E o estudioso aqui coloca justamente esse versículo, né? Que é quando alguém é entregue a alguém em resposta a uma exigência ou em resposta a uma oração. Né? Charizomai, o termo. Vamos lá, gente. Capítulo 28. Vou fazer o seguinte, ó. Quem quiser tomar uma aguinha aí, né? Vou dar um minutinho, né? Dar um minutinho só, viu, gente? Para quem quiser tomar uma aguinha e voltar e não perder. Enquanto isso, eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos lá, gente. Capítulo 28, versículo 1. Né? Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Estão me ouvindo, né, gente? Quem está me ouvindo, faz um joinha aí. Wesley, está me ouvindo? Pronto.
Só para ter feedback, né? Então, havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Gente, a ilha de Malta, ela fica ao sul, ali ao sul da Sicília, que fica ao sul da Península Itálica, né? Então, vamos continuar aqui, né? E os bárbaros, né, usaram conosco de não pouca humanidade. Eles trataram eles com humanidade, né, com hospitalidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, né? Estava lá todo mundo encharcado, gente. O inverno já tinha começado, né? E aqueles homens ali, né? Gente, 276 almas, né? Chegaram, né? E eles recolheram aqueles homens, né? Acenderam uma grande fogueira. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, estava lá Paulo catando, né? Videiras, né? Secas para jogar no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Gente, isso é interessante, viu? Vamos lembrar que esses bárbaros aqui, né, os habitantes de Malta, eles não sabiam quem era Paulo, né? Não viram que Paulo, não conheceram Paulo do navio, né? Essa não é a percepção dos homens que estavam no navio. Essa é a percepção dos bárbaros. E quando eles falam aqui, a justiça não o deixa viver, vamos explicar um pouquinho, né, de mitologia. Essa justiça aqui que eles estão falando, era uma deusa, né? Na Grécia, ela é chamada de Nice. Para os romanos, ela era Lustitia, de onde vem a palavra justiça, né? Lustitia. Você já deve ter visto, né? Sabe aquela estátua que o pessoal do direito gosta, né? Que é uma mulher segurando uma balança, com a espada na mão. Pronto, aquela é a justiça, é Lustitia. A diferença, né, entre Lustitia e Nice é que a Lustitia tem uma venda nos olhos. Nice não tem. Nice está sempre de olho aberto. A versão grega ficava de olho aberto e a versão romana usava uma venda, né? E a balança, ela é inclinada assim, né? O fiel é o peso da balança, né? Pende a balança, porque ela só entra em equilíbrio quando a justiça é feita. Por isso que a balança fica inclinadinha assim, né? Dizem que ela é cega, a justiça, exatamente por causa dessa deusa, Lustitia, que usava uma venda, né? A Nice, que é a versão dela grega, não era cega, pelo contrário. Ela ficava sempre de olhos bem abertos, né? Enxergando. Isso é só uma curiosidade, né? Porque essa Lustitia, que era filha lá de Zeus com Temis, Temis era a deusa do juramento, né? Às vezes é confundida com a deusa da justiça. Na verdade, a deusa do juramento. Ela era a personificação da justiça, vamos dizer assim, a justiça natural. Você faz aquele ditado que a gente conhece, o aqui se faz, aqui se paga. Você fez uma coisa errada, você vai ter que pagar. É mais ou menos isso. Você vai escapar de uma tragédia, outra vai lhe pegar. Porque quem deu a sentença é a Lustitia. Então, por isso, quando eles viram, não, o cara escapou de um naufrágio, agora é picado por uma cobra, ele com certeza está debaixo da sentença, de uma sentença divina. Mas o que acontece? Mas, sacudindo ele a víbora, no fogo, não padeceu nenhum mal. Isso é o cumprimento do que Jesus já tinha dito, né? Que os apóstolos em missão, eles pisariam escorpiões, serpentes, literalmente, porque às vezes a gente fala dessa questão de serpente e escorpião, falando da questão espiritual, né, de demônios. Não, mas aqui se manifestou de maneira natural. Não fez efeito, né? Aí aconteceu com os nativos, né? E eles esperavam que viesse inchar
ou cair morto de repente. Ou seja, gente, para quem acha que não, essa cobra devia ser uma cobra que não é venenosa. Gente, os nativos esperavam que ele morresse. Os nativos conheciam aquela cobra, aquela víbora. Era venenosa. Porque você vai ver gente cética por aí dizendo, não, devia ser uma cobra que não é venenosa. Não, os nativos sabiam que cobra era aquela, e eles sabiam o que acontecia quando o cara era picado. Inchava e o cara morria. Né? E o que aconteceu aqui? Né? Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Segunda vez aqui que Paulo com um Deus, né? Pelos nativos. Né? E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio. Esse nome Públio é um nome romano, né? Então, esse cara aqui provavelmente era algum representante do império, né? Do governo romano, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Que coisa extraordinária, gente. Sabe? E os sinais seguirão. Né? E estes sinais seguirão os que creem. Né? Em meu nome expulsarão os demônios. Né? Falarão novas línguas. Pisarão, né, em serpentes. Não vai acontecer dano. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Gente, Paulo era um cara muito sábio, sabe? Ele é um cara muito entendido. Mas quando ele está falando lá com os coríntios, ele fala uma coisa muito legal. Ele diz para os coríntios, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sabedoria de palavras de persuasão humana, mas com demonstração de espírito e poder. Sabe? Demonstração de espírito e poder. Esse era, vamos dizer assim, o modus operandi de Paulo, né? Esse era o estilo de Paulo e o estilo dos apóstolos. Eles não iam pregar o evangelho só com palavras vazias. Elas vinham acompanhadas de demonstrações de poder, demonstrações. E essa era o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que ele dá poder para testemunhar, é exatamente isso. Demonstrações incontestáveis de que algo sobrenatural acompanha aquela mensagem. E aqueles homens, vê só, aqueles homens ali estavam presenciando milagres extraordinários. Eu também não vejo a hora de conhecer Paulo. Eu quero ouvir as histórias dele. Sabe, gente? Aqueles homens estavam vendo, né, coisas extraordinárias e aquilo respaldava a mensagem do Evangelho. Sabe? Eu imagino o impacto, né, da presença de Paulo naquele navio para aqueles 276 homens. Né? Sabe? Foi uma viagem missionária. Essa, de fato, é a 4ª viagem missionária. Paulo estava em missão. Aqui os sinais mostram que ele estava em missão. Né? O Espírito Santo estava demonstrando poder. Né? E quando o pai de Públio é curado, não, gente, tem um cara que cura. Vamos chamar todos os enfermos da ilha, vão ter com ele. Gente, essa ilha aqui, embora tivesse sob o domínio velho romano, eles chamados de bárbaros. Um povo fora da situação, vamos dizer. Não tinham, provavelmente, só influência da cultura grega, mas eram bárbaros. Né? Aquela ilha Malta, os caras não reconheceram, ela não era rota para eles. Né? Então, eu imagino que a questão de saúde lá devia ser precária. Uma ilha, né, naquela época, ficou doente, já era.
Era você e a sorte. Mas de repente apareceu um homem que curou o pai do principal da ilha de disenteria e febre. Vamos lá ver o que esse cara tem pra gente, né? Levaram os enfermos e o que aconteceu? Sempre que vem fé junto, vem milagre. Eles vieram com fé e a fé foi respondida. Todos. Quando Jesus estava lá em Nazaré, a Bíblia diz que alguns poucos. Por quê? Porque eles não criam. Né? Mas aqui esses homens dessa ilha creram e receberam a recompensa da sua fé. Né? Então, e oraram, pôs as mãos sobre ele e o curou. Né? E feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Aqui não diz assim, ele curou alguns. Não, ele curou todo mundo. Todo mundo, eles sararam. Todo mundo que veio até ele sarou. Né? Então, eu acho muito difícil que nessa ilha não tenha ficado ali uma igreja. Né? Na verdade, historicamente, a gente sabe que ficou. Né? E eles passaram, né? Os quais, né, o versículo 10, vamos lá por aqui. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Né? 3 meses depois, vamos lembrar, né? O inverno dura exatamente 3 meses. Eles passaram o inverno ali, esperaram o clima melhorar, né? 3 meses depois partiu, e 3 meses, gente, o que Paulo deve ter feito ali, hein? O ensinamento, as pregações, respaldado pela cura dos enfermos. Gente, eu fico imaginando, ali virou uma igreja. Aqueles homens, os nativos, 3 meses ali, gente. Eu imagino, deve ter sido extraordinário. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernaram na ilha. Ou seja, tinham mais pessoas na ilha também de fora. Tinham pessoas de outros navios que invernaram ali. E um desses navios, né, tinha por insígnia Castor e Pólux. O que é Castor e Pólux, pastor Hugo? Sabe aqueles gêmeos do horóscopo? Pronto, são esses dois sujeitos aqui. Castor e Pólux. O signo de gêmeos são esses dois sujeitos aqui. Né? Um deles era filho de Zeus e o outro era filho de outro cara. Né? A mãe era a mesma, eles eram gêmeos, mas filhos de pais diferentes. Isso aqui é só curiosidade, né? E eles eram padroeiros, vamos dizer assim, padroeiros dos navegantes. Só curiosidade sobre essa questão de gêmeos de pais diferentes, né? Um era imortal, Zeus, e o outro, que eu não lembro o nome esquisito, era mortal. Então, Castor era mortal e Pólux, filho de Zeus, era um imortal. Cosme e Damião. Não, na verdade o equivalente a esses gêmeos são outros, viu? Porque esses gêmeos eram os padroeiros da navegação. Por isso que nessa época eles tinham essa insígnia de Castor e Pólux, viu? Não, mas tem os equivalentes no catolicismo, viu? Tem sim. No catolicismo tem o São Telmo e se eu não me engano, é o Santo Erasmo. São Telmo e São Erasmo são padroeiros da navegação. Eles são os equivalentes a Castor e Pólux. Inclusive, tem um fenômeno da navegação chamado fogo de São Telmo, viu? Fogo de São Telmo, que é o seguinte, quando está tendo uma tempestade e tem muita carga elétrica na atmosfera, se forma uma coisa que parece um fogo, na verdade é plasma, né? É como se fosse parece um raio, mas o raio é disparado de uma vez só. O fogo de São Telmo, ele fica brilhando lá, né? Constantemente. Aí aparecia nos mastros, o navio tinha 2 mastros, aparecia esses dois fenômenos, eram chamados de Castor e Pólux. E na Idade Média, né, a influência do catolicismo, o fogo de São Telmo. Né, São Telmo e São Erasmo. E quando aparecia um só, eles diziam que era Helena. Porque sabe aquela Helena de Troia, da história? Pronto, ela era irmã desses 2 caras. Né? Acabado o momento da curiosidade,
voltando, né, para aqui, né, o navio tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, gente, é uma cidade que fica na Cilícia. Na Sicília. Perdão, Cilícia é a região lá de Paulo. Na Sicília. Malta fica mais ao sul, um pouquinho mais a sudoeste, a noroeste de Malta fica a Sicília, e ali ao nordeste da Sicília fica a Península Itálica, né? Então eles vão para Siracusa, na Sicília, e ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio. Régio, se eu não me engano, é uma das primeiras cidades lá da Península Itálica. Wesley, quer dizer alguma coisa? Está com o dedinho assim? Solta o áudio e fala aí. Está no mapa, pastor. Hã? Está no mapa? É porque eu não estou olhando o mapa, eu prefiro olhar vocês. É mais legal olhar vocês, entendeu? Vou até dizer que eu estou vendo aqui na minha tela. Estou vendo a irmã Mércia, estou vendo você, Wesley, estou vendo o Marcelinho. Prefiro ver vocês. Vamos lá. Então eles chegam a Régio e, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli. Puteoli já fica também na Península Itálica, fica mais ao norte, metade do caminho para Roma. E se eu não me engano, de Puteoli para cima, não tem mais um porto legal, né? Então eles vão por terra. Onde, olha só que legal, gente, onde achamos alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. Então existia uma igreja em Puteoli já, né? Enquanto Paulo estava lá preso, os irmãos estão trabalhando, gente. Quando chega lá, tem gente, tem crente em Puteoli, né? E recebe não só Paulo, né? E os que estavam com ele, os soldados, né? E tal, e ficam uma semana ali em Puteoli. Puteoli, na verdade. Né? E de lá, ouvindo os irmãos notícias de nós, nos saíram ao encontro à Praça de Ápio e às 3 Vendas. São 2 outras cidades que ficam no meio do caminho, por terra, de Puteoli até Roma. Né? Então, Puteoli, aí eles subiram para a Praça de Ápio e depois 3 Vendas. Gente, 3 Vendas parece nome de cidade do interior do Nordeste, vocês não acham, não? 3 Vendas? Ou do interior de Minas. Né? 3 Vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo, gente, olha só, mas a Paulo se lhes permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Gente, depois daquilo ali, eu imagino o centurião 3 quartos não dá vendo, né? Quase isso. Então, gente, depois de tudo que aquele centurião viveu, Venda Nova em Minas Gerais, e também tem 3 corações. Se junta 3 corações com Venda Nova, dá 3 vendas. Nome de cidade do interior. Então, gente, depois de tudo, todo esse tempo que eles ficaram juntos, aquele centurião devia ter um apreço muito grande por Paulo. Né? E ele entrega a Paulo, porque era o dever dele, né, entregar. Era o dever dele entregar Paulo, mas com certeza ele faz recomendações ao general, e o general, né, dá autorização para que Paulo fique em prisão domiciliar. Assim, você vai ficar numa casa, você aluga uma casa e você banca um soldado que vai ficar de olho em você. E você pode ficar, né, aí em prisão domiciliar. E com toda a liberdade, Paulo podendo receber quem ele queria, né? E vamos continuar. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões irmãos,
Ó, gente, vai começar uma coisa muito interessante aqui. Essa aqui é a conclusão do livro de Atos. Essa é a conclusão, gente. E eu vou falar isso aqui, eu vou trazer umas coisas depois que não estão no livro de Atos, que na verdade estão espalhados pelo Novo Testamento, por Apocalipse, mas que eu tenho que dizer a vocês que esse estudo de Atos ampliou muito a minha percepção. Muito, muito, muito a minha percepção da Escritura Sagrada. Sabe? E essa conclusão aqui é a conclusão desse tema aqui que está presente em Atos desde o começo. É a relação de Deus com judeus e com gentios. Sabe? O que Deus pretendia fazer, o Espírito Santo pretendia fazer, né? Com judeus e gentios. Sabe? E Paulo chama os principais dos judeus para ter com ele. E lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, eu vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Não tenho nada, né? Eles não tinham do que me acusar. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou com esta cadeia. No entanto, bem quiser... Perdão, gente. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Eu quero parar um pouquinho aqui, né? Parar um pouquinho. Eu vou pedir a ajuda do pastor Tiago, porque é o seguinte: a gente sabe que alguns anos antes os judeus tinham sido expulsos de Roma, né? Mas aqui mostra, né, que tinham judeus de novo em Roma. Então, o que aconteceu? O imperador anterior morreu, né? A ordem, o decreto foi revogado. O que aconteceu? Se o pastor Tiago puder ajudar nisso, eu vou ficar muito grato. Oi. Tem alguma informação sobre isso, pastor Tiago? Não muito precisa, mas... Estão ouvindo? Sim. Pronto. Os judeus tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, né? A gente sabe disso por relatos extrabíblicos e também a gente viu no próprio livro de Atos, quando Paulo encontra Priscila e Áquila, eles tinham saído de Roma e o texto diz que um decreto do imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma, né? Suetônio, historiador romano, ele diz que os judeus foram expulsos de Roma por um tumulto provocado por um certo Restus, né? Então a gente sabe que houve alguma divergência em Roma e tem a ver com a igreja cristã. E por conta disso as autoridades romanas expulsaram os judeus. Talvez não tenham expulsado todos os judeus, talvez tenham expulsado as lideranças da comunidade judaica, né? Agora o que acontece? Isso tinha sido muitos anos antes. Nessa época a gente já tinha outro imperador, de fato, né? O imperador Nero. E provavelmente eles já tinham voltado, né? Historicamente a gente não tem uma informação precisa que diga em tal ano eles voltaram. Houve de fato uma revogação, mas o que a gente sabe é que eles tinham sido realmente expulsos por Cláudio, por um decreto, e depois que passaram todos esses anos, a gente já tinha outro imperador e já tem de novo uma comunidade judaica em Roma, né? Agora, pastor, isso pode explicar por que essa comunidade judaica, ela, como é que eu posso dizer? Tipo, os judeus de Jerusalém não foram a Roma fazer acusação contra Paulo. Então, essa comunidade judaica, meio que ela já estava se resguardando de tumultos, porque uma vez que eles já tinham sido expulsos de Roma, antes, eles estão querendo manter meio que um low profile, sabe? Então, eu penso, isso talvez ajude a explicar essa postura que eles têm. Os judeus de Jerusalém evitaram ir a Roma para acusar Paulo,
E esses judeus de Roma, eles também ficam meio que na baixa, sabe? Eles também evitam um tumulto. A gente vai ver o que acontece depois, né? Você vai continuar a leitura. Talvez tenha a ver com esse trauma, né? De uma expulsão recente, viu? Não sei se explicou, né? Mas, de fato, era outro imperador, já passaram-se alguns anos, né? Então, é possível que essa comunidade judaica já tenha voltado. E a gente tem também cristãos de novo em Roma, né? Uhum. Beleza, valeu, pastor Tiago. E tem uma outra hipótese também, viu? A minha outra hipótese é que os que perseguiam Paulo morreram de fome, né? Vai que, né? Mas a sua acho que faz mais sentido. Mas vamos lá, viu, gente? Então, versículo 22. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E, havendo-lhe eles um dia, né, eles combinaram um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Né? Pregava o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os curo. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas que pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Gente, eu confesso que eu estou quase às lágrimas aqui, porque aquele sentimento quando você termina um livro bom, sabe? Aquele sentimento de despedida do livro, sabe? Tive um sentimento parecido quando eu li o Hobbit. É uma tristeza, assim, né? O livro acabou, né? Pois é, gente, acabou o livro de Atos aqui. Mas veja como ele acaba, gente. Paulo chama os judeus. E ele prega. E o que acontece? Há um racha. Uns criam, outros não. Né? E eles decidem, não, vamos parar por aqui. Né? Porque começou a ter contenda entre eles. E Paulo dá uma palavra do profeta Isaías, sabe? Muito dura. Né? E depois ele está comparando os judeus, esses judeus aí, aqueles judeus que rejeitaram Deus, o Senhor, lá no Velho Pacto. E para vocês são como aqueles, né? E no final, gente, essa é a conclusão do livro de Atos, sabe? O livro de Atos não são só relatos soltos, ele tem um começo, tem um meio, tem um fim, e é todo amarradinho, e ele fala aqui, ó, no final, a conclusão do livro é essa, sabe? A salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. O assunto com vocês está encerrado. Entendeu? O assunto com vocês se encerrou. A salvação vai ser direcionada aos gentios. Mas eles, diferentes, vão ouvir. Né? Isso já estava profetizado, isso já estava no Velho Testamento. Sabe? Um povo que eu não conhecia vai me seguir, entendeu? Está lá nos profetas, está lá em Isaías. Sabe? Um povo desconhecido vai se voltar para mim.
os estrangeiros. Está no profeta Isaías, gente, ó, séculos antes de Jesus. Né, Paulo ficou, né, mais 2 anos preso na casa que ele alugou e recebendo livremente quem vinha lá e pregando o evangelho. Né, pregando o evangelho com toda a liberdade, né, enviando suas cartas, né, mandando as suas cartas, né, para as igrejas, confirmando os irmãos. Mas, gente, voltando para essa questão dos gentios, né, como eu disse a vocês, o livro de Atos mudou muito a minha percepção. Mudou não. Se eu disser mudou, eu estou falando uma mentira. Ampliou a minha percepção de alguns aspectos da Bíblia. Deixa eu comentar com vocês isso. Paulo, ele faz a seguinte comparação. O velho pacto, eu vou dizer assim, os judeus, eles são a oliveira, né? Eles são a oliveira. Os gentios são a oliveira brava. E o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Deus pegou, gente, o melhor, vejam isso, o melhor de 2 povos. Lá em Efésios, Paulo diz que o Senhor, de 2 povos, fez um só, derrubando o muro de inimizade que havia entre eles, né? Através da sua própria carne, do seu próprio sacrifício. Ele derruba o muro de inimizade. Havia entre judeus e gentios um muro de inimizade. E Jesus derruba esse muro. E de 2 povos ele faz um novo, que é a igreja. Vê só, está escrito, gente. Né? Isso não sou eu que estou inventando, né? Eu estou me estendendo além da aula, trazendo outros elementos. Inclusive, eu nem procurei para trazer a referência, mas a gente pode procurar depois. Porque eu acho que isso é muito interessante. Vê só, Deus disse no Velho Testamento que se divorciou de Israel. Com essa palavra, eu me divorcio. Né? Se em Ezequiel capítulo 16, Jerusalém é tratada como uma noiva, mais adiante ele diz, ó, você passou de todos os limites e por isso eu me divorcio de você. Quem é a noiva agora? Quem é a noiva? É a igreja. Onde é que a gente vê um paralelo com isso? No livro de Esther. O livro de Esther começa lá com o rei Assuero, chamando a rainha Vasti, e ela recusa. E por causa disso, Vasti, ela perde a sua função de rainha e ela é substituída por Esther. Simbolicamente, Vasti, né, são aqueles do velho pacto, né, que recusaram ouvir o evangelho. Né, eles recusaram Jesus, recusaram o Messias. E eles perderam, eles foram divorciados. E no lugar, uma nova noiva é colocada, que é a igreja. Que não é uma igreja de gentios, é uma igreja composta de judeus e gentios. De 2 povos, Deus fez um só. Isso está em Efésios. Essa comparação que eu falei da oliveira, se eu não me engano, está em Romanos. Né? Para quem entende um pouco de a questão da agricultura, né? Questão de agricultura, vai me entender melhor. Mas o que é um enxerto? O enxerto é você usa a raiz de uma planta e a copa de outra. Por que se faz isso? Por exemplo, com pimentões. É comum que se tire, né, se use a raiz de uma pimenta, as pimenteiras são mais resistentes, e se coloque a copa do pimentão. Por quê? Porque você quer colher um pimentão, mas você quer um pimentão mais doce e mais saudável. E quando você junta essas 2 plantas, você obtém uma planta melhor. E é isso que Deus fez. Deus pegou a raiz da lei dos profetas. Vê só, gente, são milhares de anos e o povo judeu permanece unido com a convicção cultural idêntica. É essa raiz que Deus queria para o povo que ele ia fazer. Uma cultura forte, entendeu? Ligada
aos princípios patriarcais, né? Aos princípios que Deus deu aos antigos, né? Essa era a raiz, né? Abraão. Essa é a raiz que Deus queria. Mas a copa dos judeus não foi boa. Os frutos que eles produziram não eram bons. Então, o que é que Deus fez? Deus arrancou a copa e enxertou no cavalo. O cavalo é a parte de baixo do enxerto, né? O cavaleiro, que é a parte de cima do enxerto, que é o gentil, que é a igreja dos gentios. Eles ouvirão a mensagem, eles vão crer, né? Então Deus juntou duas coisas: a raiz dos judeus, a copa dos gentios, para colher os frutos que ele procurava. Quer ver mais sobre isso? Quando você vai para Apocalipse, você vê lá qual é o símbolo da morada de Deus com os homens, o símbolo máximo da morada de Deus com os homens. É a Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? Senão uma cidade cujas 12 portas têm o nome das 12 tribos, mas os 12 fundamentos têm o nome dos apóstolos. Prestaram atenção nisso? Ela é o símbolo da junção desses dois povos, judeus e gentios, né? O 12 é o símbolo do governo de Deus. Mas quando você vai ver a visão de João sobre o trono de Deus, ele vê que ao redor do trono tem 24 tronos. Então, 24 tronos. Eu acredito firmemente que são 12 representando os judeus e 12 representando os gentios. Eu creio nisso. Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Então, não são mais 12, agora são 24. Na cidade, 24, 12 portas, 12 fundamentos. Né? Deus juntou dois povos e fez a sua igreja. Eu estava comentando ontem com o pastor Walter. Qual o grande problema, por exemplo, do catolicismo romano? A igreja de Jesus Cristo é católica? Quer dizer, ela é universal? Ela é universal, ela é católica. Ela é apostólica? Sim, ela é apostólica. Mas ela não é romana. A igreja de Roma, no enxerto lá, né, o cavalo não é a lei e os profetas. O cavalo é a cultura romana. Né? A cultura, né, de muitos deuses, uma cultura de superstição, uma cultura de misticismo, né? Uma cultura onde até a hierarquia romana é aplicada até hoje, as cores, os símbolos. Né? A igreja de Jesus Cristo já não é romana. A raiz dela é outra, a raiz dela é o velho pacto. São a lei e os profetas. Né? Então, a lei e os profetas e os apóstolos formam a igreja. Então, não adianta você pegar os conceitos apostólicos e colocar sobre a cultura romana, porque o resultado disso não é o que Deus está procurando. O resultado disso vai ser uma igreja, né, com fortes aspectos políticos e um misticismo muito forte, idolatria forte, né, onde Deus não é o centro do culto, onde Jesus é coadjuvante, porque a igreja de Jesus Cristo tem outra raiz. Né? E Atos passa por isso, é o momento do enxerto. E o enxerto é um momento de sofrimento, é um momento de dor, porque tanto a raiz quanto a copa estão se adaptando. Onde junta as duas plantas, formam um calo. Né? Mas uma vez consolidado aquele calo ali, a planta fica muito mais forte que as duas que deram origem a ela, a planta nova. É isso que é a igreja. A igreja é uma planta nova, formada de duas outras plantas, de judeus e gentios. E é esse povo que é o povo de Deus, e é esse povo que vai dar os frutos que Deus deseja colher. E eu acredito que é isso que Atos trata, e todo o Novo Testamento passa por isso. Porque todas as epístolas paulinas e o resto passam por essa questão da adaptação dos judeus e dos gentios para se tornarem um só povo. Então, vamos concluir aqui, né, o estudo do livro de Atos. Eu trouxe esse conteúdo aqui a mais, né? Espero que tenha sido de bom proveito para os irmãos. Agradeço ao pastor Tiago, que deu aulas excelentes durante esse período aqui. Eu tenho que correr para acompanhar a sabedoria desse homem. Né? Muito obrigado, pastor Tiago.
E próximo estudo, gente, Apocalipse. Já começamos próxima semana aí. Vamos estudar o livro de Apocalipse. Então, está aberto aí, né? Que alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser perguntar. Agora eu tô só assistir aí. E depois das considerações finais, o nosso mestre de cerimônias fique livre e fique à vontade para encerrar. Então está aberto aí para quem quiser comentar, pastor Tiago, pastor Bota, pastor Wesley, e mais por aí que quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Acho que eu faço minhas as suas palavras sobre como esse estudo de Atos ele foi proveitoso, ele serviu para ampliar os horizontes, né? Porque Atos é um dos livros que eu mais li. Eu me lembro que quando eu me converti, de verdade, eu parei para ler só o livro de Atos, né? Porque eu já tinha lido, assim, ler o Novo Testamento inteiro, ler a Escritura inteira, mas em alguns momentos para pegar o livro de Atos do começo até o fim. E dessa vez eu tive uma percepção diferente, né? Não discordante do que a gente já tinha aprendido, né? Mas mais ampla, como você falou, né? Com certeza. E essa questão de como a igreja de Jesus, ou melhor, como o Deus de Israel passa a ser um Deus universal, não que não fosse antes, né? Mas essa ideia da igreja como uma assembleia universal, né? Global, né? Universal dos escolhidos, que vai além do povo de Israel, né? Da etnia judaica, né? Do sangue judeu. Isso é fantástico, né? E muitas quebras de paradigmas, muitas coisas muitas ideias que se têm enraizadas na cultura cristã, por assim dizer, mas que no livro de Atos não é bem assim, né? Mas na cultura evangélica clássica, né? Você tem algumas noções. A gente mesmo foi vendo, né? Em alguns momentos em que algumas expressões que às vezes passam despercebido. Por exemplo, na hora de tomar uma decisão, a multidão, sabe? Eles ouvem as pessoas, né? Por exemplo, vamos escolher o sucessor de Judas. Aí tragam aqui aqueles que estão desde o começo, aí a multidão traz os caras, né? Coisa desse tipo, né? A escolha dos diáconos, como é que é feita? Eles apresentam o sete. Quem é que apresenta? A multidão, né? Coisas assim, né? Que são pequenos detalhes, mas que, né? E outra coisa muito importante que a gente vem falando sempre é como o Espírito Santo conduz, desde o começo, né? Os Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzindo a igreja e até mesmo por isso acontece tanta quebra de paradigma, né? A igreja, a história leva... são tomadas decisões ou direções que, do ponto de vista dos homens, talvez não fossem tomadas, né? Então, isso é fantástico. Sobre esse último capítulo, para fechar, não vou demorar, só para fechar mesmo esse último capítulo, né? Algumas considerações, uns detalhes, né? Por exemplo, Lucas disse que quando eles chegam em Malta, os bárbaros, eles foram muito humanos conosco, né? Essa expressão bárbaros, para o mundo grego, bárbaro era todo aquele que não falava grego. E como em Malta eles falavam um idioma semítico, né? Por incrível que pareça, é um idioma semítico. Então eles eram tidos como bárbaros. O bárbaro não é aquele cara que anda de tacape, né? Que incivilizado. Nesse caso, o bárbaro é todo aquele que não é da sua cultura, né? Então, para o judeu, todo aquele que não é judeu é gentil. Para esse mundo grego, todo aquele que não é grego é bárbaro, né? Para os chineses também. Para os chineses, todo mundo que não era chinês na antiguidade era bárbaro. A China era a civilização do meio, né? Enfim, outra coisa legal, como o pastor Hugo trouxe, Paulo fica em prisão domiciliar em Roma, né? Paulo, ao chegar em Roma, ele é recebido por um grupo de cristãos, então a igreja está lá. A gente vê nas cartas de Paulo como a igreja de Roma já existe bem antes da chegada de Paulo e bem antes da chegada de Pedro. Por que é importante ressaltar isso? Porque o catolicismo diz que Pedro fundou a igreja de Roma e que Pedro era bispo de Roma. Pedro era o primeiro bispo de Roma e o bispo de Roma é o Papa. Isso é o que o catolicismo diz. Isso não tem sustentação bíblica nem histórica, né? Outra coisa interessante é que a igreja cristã em Roma convivia com as autoridades romanas inicialmente. A perseguição vai começar exatamente nessa época, né? Pouco depois, na gestão do imperador Nero que começa a perseguição dos romanos contra a igreja. Os cristãos vinham sendo perseguidos pelos judeus. A gente vê as autoridades de Jerusalém fazendo oposição aos apóstolos logo no começo, né? A gente vê nas cidades onde Paulo
pregava o evangelho, os judeus daquelas cidades fazendo oposição à igreja, mas é a partir daí que a gente vai ver a oposição das autoridades romanas. Não está ainda no livro de Atos, mas é nesse período, né? E outro detalhezinho importante é o seguinte: o livro de Atos ele passa a ter como foco o ministério de Paulo, né? Ele coloca a igreja de Antioquia como a base de operações de Paulo e a centralidade do texto do ponto de vista de igreja muda de Jerusalém para Antioquia. Só que está acontecendo muita coisa ao redor do mundo, né? Então, por exemplo, Lucas não diz como o evangelho chegou em Roma, mas ele encontra uma comunidade judaica em Roma, uma comunidade cristã em Roma. Lucas não diz, por exemplo, em Sidom, né? Paulo, a gente vê aí dois momentos em que Paulo encontra cristãos em Sidom, na região fenícia. O texto não diz como é que eles chegaram lá, né? Mas eles chegaram. Então, enquanto Paulo está exercendo o seu ministério, enquanto Paulo está viajando, pregando, obedecendo o chamado de Deus, outros missionários, outros cristãos, inclusive os 12 apóstolos originais, eles estão viajando e pregando também. Amém? Então, o livro de Atos ele não esgota toda a história dos primeiros 40, 50, 60 anos do cristianismo. Não. Ele aborda uma parte da história, né? Beleza, pessoal? Então é isso, né? O texto é maravilhoso, ele realmente é enriquecedor. Espero que tenha sido proveitoso, né? Porque eu falo pra caramba e eu falo muito rápido, né? Então eu não sei até que ponto eu consigo me fazer entender, né? Mas enfim, então foi muito bom dividir as lições com o pastor Hugo, como a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Muito bom e aprendi bastante, viu? Então se alguém quiser comentar, os pastores, pastor Alice, pastor Val, teus irmãos, eu já encerrei. E aí, gente, tudo bem? Como sempre, eu me divirto muito com essas aulas, né? Aprendo. E, Tiago, você acaba com essa mania de achar que ninguém lhe entende, não? Você é um excelente professor, viu? E eu não tenho nenhum problema de me sentar e ouvir você falar. Aliás, fala muito bem, não? E eu dou graças a Deus porque a nossa congregação está assim, com uma equipe muito boa de homens e mulheres de Deus que entendem a palavra. E quero aproveitar assim para pedir aos irmãos, né, que compartilhem com a igreja, que incentivem a igreja, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil e profético. E a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Eu lembro de uma história de um cara que estava fugindo por uma floresta e, de repente, vinha animais correndo em direção a ele, passando por ele, e ele não entendeu que tinha que correr na mesma direção dos animais, porque na frente tinha um baita de um tempo. Então, o que está acontecendo é isso. As coisas estão acontecendo e alguns de nós estão assim, meio que voando, meio que bobão assim, indo de encontro a um incêndio e sem... vai chegar um momento que não dá para se defender, né? Então, a hora é essa. A partir de domingo, né, os irmãos professores vão tratar do livro de Apocalipse, que é um livro pouco estudado, e a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra da profecia desse livro, né? Então, a gente precisa estudar Apocalipse, precisa pedir a Deus entendimento, porque o tempo está próximo. Hoje, o Brasil está vivendo um tempo assim profético. Eu estou pasmado porque nunca pensei que vivesse num país tão desordenado, onde a mentira faz do mentiroso um exaltado, né? A verdade perdeu o sentido e a igreja precisa acordar para isso. Os animais estão correndo em nossa direção. Vamos dar meia volta e correr com eles, porque lá na frente tem um fogaréu que... Então, você está convidado. Chame os irmãos, chame seus parentes, amigos. Vamos estudar o Apocalipse. Tem muita revelação, muita coisa boa que a gente precisa saber. Ok? Posso contar com vocês? Se eu posso contar com vocês, comece a partir de hoje a compartilhar. Domingo, na próxima escola, nós já trataremos desse assunto. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Para mim, está de bom tamanho, né? E até a noite. À noite, nós temos nosso culto, a nossa Santa Ceia. Adquira o seu material, vamos participar.